parlamentares. Muito obrigada, deputado João Paulo Papa. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao deputado Edmilson, que apresentou aqui à mesa um voto em separado. Então, regimentalmente, ele fará agora a leitura deste voto. Tá. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Paulo Papa. Eu queria parabenizar o deputado João Paulo Papa pelo esforço, pelo estudo, pelo esforço de diálogo com as entidades, com as empresas prestadoras de serviço de saneamento e com a preocupação, inclusive, com a sustentabilidade econômica e financeira dessas empresas. E, claro, a preocupação social, porque saneamento, ninguém tem dúvida que é condição de vida, não é? Nós vivemos uma realidade cruel. Se nós pegarmos o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, eu, como amazônia da paraense, com muita tristeza, leio aqui que, enquanto o Distrito Federal, por exemplo, alcança 99% de cidadãos com acesso à água potável, e São Paulo, 95,6%, ou peguemos o Rio Grande do Sul, com 87,2%, ou mesmo estados, digamos, do Nordeste, que tem uma área grande definida, classificada como semiárido nordestino, pegar aqui o Piauí, 76,5% tem acesso à água. É uma vergonha como paraense ler as estatísticas para o Pará. 47,1%. É admissível quando você tem um paulista em Belém e conhece os rios de São Paulo e percebe que, se não fosse poluído, ele atravessaria a nado seus 12, 20 metros no máximo, e vai para o encontro, como ocorreu em Belém, e as pessoas viram o rio Guamá, e aqui, esse riozinho, para nós, tem 2 quilômetros de largura, de uma extensão fenomenal, mas eu não estou falando do rio Amazonas, que banha Belém pelo norte, que você vê a linha do horizonte como se fosse mar. As praias fazem onda. Como é que eu falo desta dádiva da natureza e, ao mesmo tempo, digo que mais de 50% do povo não tem água potável? Ai, Edmilson, mas tu foste prefeito. E fui. E tive que tomar a decisão de criar uma companhia municipal que agora foi desfeita, para reduzir de 400 e tantos mil sem água em 8 anos para 167 mil. E agora já temos mais do que tínhamos em 97, de cidadãos sem água, porque a população aumentou, o êxodo rural continua na Amazônia. Isso não pode continuar. Aí o deputado Papa tem razão. Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. A companhia de saneamento tem técnicos, tem laboratórios, tem um sistema de engenharia implantado muito importante. E pode fazer muito, mas há uma desvalorização dos profissionais e há uma falta de investimento histórica. Sabe por quê? Porque algumas áreas da economia nacional são tratadas como moeda de troca política. Eu lembro assim, o turismo. Quanto é importante o turismo? Rapaz, não importa se o cara é do PSOL ou é do DEM. No discurso de campanha ele diz, a indústria sem chaminé, o meu... Mas turismo é quase sempre zero. E a mesma coisa o saneamento. Todo político fala que investimento de R$1 em saneamento evitaria gasto de R$4, R$5 em saúde. Se isso é verdade, por que então as companhias de saneamento são moeda de troca política? Por que no Pará entra governo, sai governo, e os partidos que precisam estar numa tal de base de apoio pegam a companhia e não investem? Com raríssimas exceções. Mas a história tem sido essa. Então você vai em Santarém, quem já ouviu falar em Alter do Chão, pessoal, sabe que esse é um lugar
classificado na área do turismo como uma das 10 paraísos do mundo. É uma das praias mais bonitas do mundo, é Santarém, 30 quilômetros de Santarém. Santarém tem mais de 60% dos cidadãos sem água à beira do rio Tapajós. E quando se fala em Alter do Chão, nós não estamos falando nos nossos mananciais, nos nossos aquíferos, como o Guarani, que são multinacionais, vamos dizer assim. Pelo menos 3 grandes áreas estão em países diferentes. Quando se fala em Alter do Chão, nós estamos falando, possivelmente, de um dos maiores aquíferos do mundo, maior do que o Guarani, exclusivamente brasileiro. Talvez, na minha interpretação, perca para um que também pega áreas do Peru e da Colômbia, o aquífero Solimões. E falta estudo para isso. Mas se eu falo aqui do maior aquífero do mundo, em solo paraense, em subsolo paraense, na verdade, bacias aquáticas subterrâneas, mais ou menos profundas, por que então essa carência de água? Então, eu acho que o que se trata aqui é de um debate estratégico de grande relevância. E as preocupações apresentadas pelo deputado Papa são corretas. Se as empresas não tiverem sustentação econômico-financeira, terão que fechar as portas. Já estão demitindo funcionários, e quando há privatização, realmente, aí a coisa fica pior. Então, consideradas essas preocupações, eu creio, com todo o respeito e o elogio feito ao deputado Papa, que nós deveríamos não aprovar, eu não diria reprovar, não, mas não aprovar o relatório do deputado, que, apesar de brilhante na exposição das preocupações e na análise, apenas diz não ao projeto do Halum e aos apensados do Cabo Sabino e do Ivan Valente. Então, se há, digamos assim, exageros na avaliação do relator em limitar em 60% ou 50% do que se cobra pela tarifa de água na cobrança da tarifa ou da taxa de esgoto, qual é a solução para isso, para se garantir o respeito ao direito social, ao saneamento? Então, simplesmente dizer não, talvez não seja o caminho. O ideal é que nós não tivéssemos muita pressa e pudéssemos fazer, como até o PRB me propôs hoje, mas eu nem quis aqui insistir tanto, mas eu estou aberto, fazer um grande seminário aqui da comissão, porque ela é estratégica para fazer esse debate mesmo. Nenhuma outra tem tanta autoridade para fazer. Para ver qual é a solução, afinal. O que é que eu fiz? Eu apresentei aqui, a nossa equipe ajudou a elaborar, nesse meu voto, eu vou concluir, uma proposta que, digamos, considera as contribuições dos 3 deputados, autores dos projetos apensados, e preocupa também com a sustentabilidade financeira das companhias prestadoras de serviço. Então, vejam só como no artigo 1º, na verdade, trata do artigo 29 da Lei 11.445, né? Então, que tem no seu capítulo 6º, aspectos econômicos e sociais. Lá, o parágrafo 1º do artigo 29, o artigo 29 no caput, qual é a preocupação dele? É pensar a sustentabilidade dos serviços de cobrança no setor. Então, lá no parágrafo 1º, inciso 3º, o que é que nós sugerimos como redação? É aproveitar a ideia do deputado Halum, e diz assim: geração de recursos para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas, e fala-se, portanto, em planejamento, e objetivos do serviço, né, sem prejuízos dos investimentos necessários para assegurar a qualidade do serviço que devem ser realizadas por conta e risco do prestador. Você, então, claro, tem que ter a cobrança de tarifa, porque tarifa não é preço, é contribuição que todo usuário deve dar à manutenção de um serviço, como alguém que mora num condomínio, opta por ter a piscina, a área de lazer, do churrasco e a segurança, o sistema eletrônico de monitoramento, isso é uma opção. E você tem que pagar a taxa condominial. Então, não é preço, é cobrança de uma tarifa. Eu faço questão de conceituar para a gente não achar aqui que está discutindo cobrança de preço pelos serviços de água e esgoto. Não. Então, eu creio que essa redação aproveitada, ela daria, digamos assim, valorizaria
esse aspecto proposto pelo Halum. Lá no artigo 2º, que altera o artigo... Deputado Edmilson, o senhor tem mais 5 minutos. Obrigado. Que altera o artigo 30. O artigo 30 ele trata dos fatores que têm relação com a estrutura de remuneração e cobrança. Aí lá, o parágrafo 1º, nós propomos a seguinte: afirmação, não está escrito aqui, mas é a afirmação da água e do saneamento como direito humano fundamental. Mas como é que está escrito? No parágrafo 1º, vejam só. Não será cobrada a quantidade mínima de consumo ou utilização de serviços dos usuários inscritos no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sabe o que significa? Ao invés de dizer todo mundo paga no máximo 60 ou 50, porque o rico ou muito pobre pagariam 50 ou 60 relacionado à tarifa de água para o esgoto. Aqui não, você diz, quem tem renda e quem usufrui de serviços, paga, conforme a sua possibilidade. Mas aqueles que estão no sistema, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquela família que vive da Bolsa Família, que tem uma renda abaixo da linha da pobreza, conforme a ONU classifica e o Brasil assimila, não tem como pagar, ou vai morrer, porque água é condição de sobrevivência. Saneamento, esgoto, é um direito fundamental. Então, aí seria isento, seria exatamente como exercitar, digamos assim, uma política tarifária com função social. Você isenta uma faixa de miseráveis mesmo e cobra dos demais conforme a sua capacidade e usufruto também da infraestrutura. Quer dizer que você tem uma piscina de dimensões oficiais, 50 metros por 25, no seu terreno, na sua casa de campo, numa região metropolitana, porque você pode. Então, pague pela água, pague por esse serviço, pague por esse benefício que o Estado tem fomentado ao longo dos anos, e as companhias que são concessionárias, às vezes concessões precárias dadas no início dos anos 70 pela ditadura militar, mas são concessões. As empresas têm obrigação, portanto, de prover de serviços e de cobrar de quem usufrui dos serviços. Então, vejam só, mas tem um parágrafo 2º aqui, no mesmo artigo 30, que eu acho importante. Eu concluo com isso, deputada. É assim: é vedada a cobrança de tarifa e outros preços públicos dos consumidores que não estiverem ligados ao sistema de esgotamento sanitário ou que não contem com o tratamento adequado do esgoto recolhido. Eu tenho consciência de que esse parágrafo é passivo de debate, porque o exemplo que eu dei do meu Estado e do que eu conheço da realidade nacional, talvez a situação mais grave é do Pará. Belém não tem 1 metro linear de tubulação de esgoto feito pela Companhia de Saneamento do Pará. A primeira estação de tratamento de esgoto, eu tive a honra de inaugurar no final dos anos 90. Primeira na história da cidade. A segunda abandonaram, simplesmente, e a primeira não funciona. Quer dizer, é uma coisa incompreensível. Com uma companhia que é a responsabilidade do Estado, não pelos seus funcionários, mas os gestores desdenham do direito ao saneamento. Então, agora está na linha da privatização, está dentro do PPI. A Companhia de Saneamento, no caso do Pará. Dou o exemplo do meu Estado apenas. Então, não é justo que a prefeitura invista em sistemas de drenagem, que aquela tubulação que passa por baixo do asfalto, nas ruas de Belém, seja investimento público municipal, aí que venha o cidadão, incentivado pela companhia estadual, fazer uma ligação do seu sanitário para jogar diretamente, ao invés de fazer fossa séptica, ele joga diretamente os dejetos na tubulação, que deveria servir apenas, porque foi planejada, construída para isso, apenas para as águas pluviais. E as bacias urbanas,
são contaminadas e o povo adoece. É justo cobrar taxa de esgoto? É justo que uma prestadora de serviço cobre taxa de esgoto sem construir sistemas de engenharia de esgoto ou de tratamento de esgoto? Eu acho que esse parágrafo 2º, então, permite a cobrança. Quem usufrui do sistema tem que pagar, não é preço, é tarifa. Mas não cobremos de quem não usufrui. E não façamos injustiça com os entes mais pobres da federação, que são os municípios. Então, o que ocorre é que acaba nem tendo água e esgoto, porque a companhia responsável não faz. E, por fim, são vedados de ajuste de taxa ou tarifas sem justa causa. Aí a gente sabe que isso aqui tem um grau, digamos assim, de flexibilidade, porque a depender da inflação, dos custos, uma série de situações, os reajustes ocorrerão, mas pelo menos nós deixamos claro que obedecerá o princípio, digamos, do respeito ao direito do cidadão, portanto, o princípio social do serviço de saneamento, que está previsto exatamente de forma brilhante na Lei 11.445, que é a Lei Nacional de Saneamento Básico, na verdade, de saneamento ambiental. Obrigado. Muito obrigada. O relator tem precedência